Novos showrooms, setor de decoração da JV. Beleza, estilo e durabilidade para deixar seu ambiente mais bonito e confortável. Soluções práticas, inovadoras, funcionais e seguras, com mão de obra garantida. Pisos laminados, vinílicos, mantas e carpetes em diversos padrões. Grama sintética, rodapés, roda-meio e guarnições, cerca para piscinas, papéis de parede vinílico vinilizado e com relevo das melhores marcas. JV Tubos e Acabamentos, na saída para Três Lagoas. Entrada para a sua casa. MS em Dia Preview, informação até você. Eu tenho mais uma entrevista pela frente, uma entrevista com Prancheta, dessa vez com Prancheta desde o começo, com uma moça cheia de vida e que consegue oxigenar a política, e por isso é uma ameaça para muita gente. Mas ela não liga para isso, ela está preocupada em fazer com que as políticas públicas sejam eficientes, que o debate tenha propósito, tenha sentido. O nome dela é Desirê, é baixinha, e é nos pequenos frascos que se carregam os grandes perfumes, de repente nos pequenos frascos se guarda grandes políticos, né? Quando eu falo frasco, o melhor frasco para se guardar uma ideia é aqui, né? Então é uma pessoa inteligente, por isso está vindo aqui no MS Dia Preview, recusou uma vez, na segunda vez está vindo, se tivesse recusado na terceira, traindo a escala o Ellison. Quer saber um pouquinho mais? Fica no vídeo. Obrigado pela vinda. O que foi que a primeira vez você não atendeu o telefone, não quis vir? Essa é uma questão complicada. Em relação ao meu telefone, né? O meu telefone de WhatsApp é um e o telefone de ligação é outro. Por que o político faz isso? Não é questão de político. Duas raças que faz isso. Político e garagista. Garagista anda com 3 celulares e tal. Porque uma turma ligando, vai comprar carro, eles mentem, enganam, político também mente, enganam. Você não é dessa... Não. No meu caso nem foi intencional. O meu chip queimou, a entrada de chip do celular. Aí nunca troquei o celular, ando com 2 chips, então assim, para ligar é um, pro WhatsApp é outro. Mas eu não vou desperdiçar o tempo dessa preciosa entrevista com questão de chip, de celular. Você tem qual idade? Eu tenho 25 anos. 25 anos bem vividos? Nossa, se for ver, bem vividos. Você já é mãe? Já sou mãe. Já formou na faculdade? Sim, eu formei com 21 anos, fui casada há 6 anos, sou mãe, saí de casa muito cedo, né, para poder encarar a vida. E tive muitas experiências, né? E todas essas experiências que eu tive desde então me levaram para a política, por mais que de início eu não aceitasse isso muito bem. Não foi aquela coisa do começo, a tua família te conduziu para a política? Não. Como foi o Strade, né? O Strade não tinha como não ser política. Você não. A vida foi te levando, você falou, não, vou virar política. Foi a indignação que te tornou política? Olha, na verdade foi até longo essa descoberta, essa minha autodescoberta. Até falo para as pessoas que eu acabei saindo do armário como política. Porque um dos grandes marcos da minha vida é que logo que eu me formei, eu me tornei mãe. E as mães que estão aqui assistindo, a gente sabe que quando o momento de gravidez e puerpério é um momento que muda muito a cabeça e a vida daquela mulher que está gerando um ser e agora tem aquela responsabilidade de nutri-lo e criá-lo. Então, assim, isso dá uma crise de identidade que as pessoas não têm ideia, pelo menos os homens não. Você começa a ter valores diferentes, as mulheres começam a ter valores diferentes após ter ali o seu filho. Não que as que não tenham esse momento de insight, só que a gravidez acelera essa maturidade. Então, assim, eu passei por esse momento bem complicado, puerpério. Ou seja, você tem 25, sim, mas é como se você tivesse 65. Não chega tanto, né? Não chega tanto. E nesse momento coincidiu com os maiores reboliços políticos, quando minha filha nasceu. Então foi um período que, ao invés de eu estar estudando, um período onde eu estava trabalhando, sempre fui muito hiperativa. Eu estava em casa, então eu em casa eu estava lendo, eu estava estudando, mesmo quando minha filha estava dormindo, e aí foi quando deu o impeachment da Dilma. Ou seja, quando você fala do rebuliço político, você está mudando você naquele Sim, momento. Eu estava observando. E nisso o Brasil também estava em convulsão e se transformando. Exatamente. Você vê a presidente sair do mandato da maneira que foi. Tem gente que fala que foi golpe, tem gente que fala que não, mas foi uma maneira um pouco traumática para a democracia do país. Sim.
aquilo mexeu com você? Muito, porque eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida. Então, assim, eu fazendo essa retrospectiva, peraí, do que eu gosto, a gente quando vira mãe, às vezes perde um pouco dessa identidade. Então, eu queria me recuperar em relação a isso, eu estava trabalhando em cima disso. Então, eu comecei a dar atenção aos noticiários políticos. E aí eu comecei a olhar para trás, então a minha atitude na escola, na faculdade, perante a sociedade, os lugares onde eu morei, eu sou filha de militar, então assim, eu morei em vários lugares, a minha educação sempre foi muito voltada nessa questão do dever cívico, e aí eu percebi, caramba, eu sempre fui política, e aí eu percebi o seguinte, que a Dilma vai cair, mas quem é que vai substituir? Os mesmos? Onde é que está a renovação? Entende? É aí que eu percebi, não, peraí, eu tenho qualificação, eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, já é uma coisa que eu faço desde pequenininha, sabe? Você não prestava atenção que era verticalmente uma atividade política? Sim, não, muito pelo contrário, eu me negava, eu falava que era ativismo social, mas eu nunca entrava na frente na questão de cargo, de eleição, dentro da escola, não, eu tocava ali o reboliço e saía e entrava em debates, sempre envolvida nisso. E aí, nesse período, que foi um período de reclusão, os primeiros meses da minha filha, eu decidi, peraí, vou sair do armário. Então, não há nada de errado em ser político, é isso que eu sempre falo. O problema é a politicagem. Agora, quando você fala assim, da política, da questão até da queda da Dilma, o machismo ajudou a derrubar a Dilma? Olha, eu acho que foi uma série de erros. De início, ali no impeachment, eu não concordava com os motivos, porque não era de acordo com o que estava escrito na Constituição. E se tem a questão das pedaladas fiscais que realmente houveram, também houveram em outras presidentes. Não que ela deveria ser tratada de maneira diferente, mas também deveria ser revista a lei. Porque se isso ocorre em todos os mandatos, alguma coisa, a lei não está com a realidade. Mas ela foi tratada de maneira diferente, tanto é que ela saiu da presidência, mas pode concorrer. Sim, agora. Teve muitas questões em relação a Dilma, onde manifestações, as quais eu participei, mas determinados grupos começaram a levar, principalmente pelo fato dela ser mulher. Então, assim, ali, os adesivos... Gasolina, né? Isso eu achei terrível. Eu acho que dá para você entrar no debate político, eu acho que tinha muito material para poder trabalhar em cima dela, nessa questão da oposição, mas não precisava ser injusto daquela maneira, levando em conta o fato dela ser mulher e até mesmo tirando a dignidade dela. Para mim, isso foi manifestação de misoginia. Agora, por exemplo, no caso disso, né, a Dilma foi eleita em 2010 com uma boa votação, claro, que ela tinha como padrinho Lula, que era o ex-presidente, que tinha uma aprovação altíssima. E fez um primeiro mandato, no segundo mandato, acho que o que valeu a eleição dela foi ela mesma, né? Ela deu como referência o trabalho dela de 4 anos. Mesmo assim, tinha muita gente que falava assim, a Dilma não é ela que manda no país, é o Lula, ela é só um fantoche e tal. A mulher, ela passa por isso na política? Ou quem é jovem, eu acho... tem a credibilidade, recebe a credibilidade de, não, olha, a pessoa está ali e está resolvendo porque merece, porque é boa o suficiente para isso. Eu acho que a mulher passa, sim, o jovem passa, só que eu acho que tudo é uma questão de postura. Então, assim, se você tem uma postura, se você é firme nos seus ideais, se você não se vende, se você não tenta, se você não se submete à estrutura, você consegue sim os resultados. Você, por exemplo, vale como referência para isso. Você é negra, mulher, mãe, podia estar se vitimizando. E dentro das referências que a gente buscou, não, você quer que o debate seja o centro da questão. Exatamente. E aí a tua história, claro, vem junto, você pode usar como exemplo, mas nada é muito empírico. Sim. É mais técnico. E olha, Sim. o principal aqui não é é o debate, é a solução para isso aqui. Exatamente. Por que você escolheu esse caminho? Não é um caminho muito fácil, você tem que ter um jogo interno muito preparado para isso. Sim, claro. É lógico que tem todas as questões colocadas na mesa. Você teve treinamento para isso? Não, foi tudo veio de mim. Primeiro, eu entrei na política por vocação, eu comecei a perceber que era isso que eu sempre fiz na minha vida e é isso que eu quero fazer até o fim dos meus dias. Ponto. Essa é a primeira coisa. Você tem uma dicção boa, você tem... Sim. Sim, e sempre me destaquei por isso. Então eu comecei a perceber isso como realmente um dom.
sabe? Eu gosto de me comunicar, eu gosto de me relacionar, eu gosto de entender. E eu vivo 24 horas por dia isso. Eu sou mãe e sou política, eu sou mãe e estudo filosofia, então eu sou mãe e vejo sobre empreendedorismo, sabe? Então, assim, eu tenho uma formação administrativa, eu sou formada na UFMS, né, na turma de 2013, eu sou administradora, então eu trabalho junto ao CRA, nos conselhos, pela sociedade civil. Você é de esquerda? Todo mundo é de esquerda lá na Federal? Não, nem tanto. O que acontece? A gente tem ali os blocos dentro da Federal e dentro do bloco de administração, economia, sempre tinha um viés mais centro, não digo centro-direita, mas um centro-esquerda, uma coisa mais moderada. Isso, exatamente, sempre muito moderado. E até porque quando eu me formei ainda não estava tão forte, entrou em ebulição em 2013, essa questão. Então, assim, não estava tão forte essa questão de polarização ainda, estava tudo começando ainda. Então, dentro da Federal, eu fui praticamente, eu estudei dentro dessa parte, uma parte mais Isso te voltada... ajudou a fazer uma formação política? Sim, porque eu sempre tive acesso e contato com o pessoal de ciências humanas. Então, ali eu visitava o pessoal dos DCEs, apesar de não fazer parte. Eu visitava ali o pessoal de sociologia, porque são assuntos que me interessam. Apesar de muitas vezes eu apresentar argumentos completamente contrários aos deles. Aí eles até me chamarem de direitista. Hoje você assim. é centro-direita. Centro-direita. Isso, dentro do espectro político, eu prefiro me classificar como centro-direita. Existe mesmo esquerda, direita, centro-esquerda, não é rótulos. Na verdade... São formas diferentes de pensar política. Porque tem gente que fala, não, é tudo igual. Na verdade é assim, é que para encurtar o assunto, quando você conversa entre políticos, entre profissionais da área, é importante a gente utilizar o espectro. Então, assim, o espectro, é justamente essa linha onde corre o centro, a extrema-direita e a extrema-esquerda. Então, assim, para eu entender mais ou menos quais são os seus entendimentos sobre determinada pauta, a gente utiliza esses rótulos. Mas eu prezo pela liberdade sempre, a liberdade do cidadão de pensamento do ser humano. Então, assim, eu me reservo a ter opiniões de acordo com a situação, de acordo com a pauta. E nem sempre essas opiniões vão seguir um rótulo ou alguma coisa que as pessoas esperam de mim. Vai seguir uma ponderação de acordo com o momento. Senão a política ela perde a dinâmica dela. Agora, assim, dizer, qual que é a sua ambição? E outra, qual que vai ser o seu nome de guerra na política se for pré-candidato nesse ano? Então, a minha ambição justamente é como... Desirê não é um nome brasileiro. Não, nome francês. Tem a ver, inclusive o significado, eu gosto muito dele. O significado em inglês, porque a grafia dele é em inglês, né? Teve um probleminha lá no cartório e em vez de cair no erro, caiu na palavra em inglês. Ela significa desejo. E isso sempre norteou a minha vida. Eu sempre tive uma fome muito grande de viver. Então, assim, por isso que eu saí com 17 anos de casa para encarar o mundo. Falei, pai, o senhor vai me ajudar? Se o senhor me ajudar, vai ser melhor. Se o senhor não me ajudar, eu vou do mesmo jeito. Hoje em dia, meu pai ele mora no Pará. Meu pai ele é militar. E então, assim, eu morei em zona de fronteira. Então, eu conheci muitas realidades. Então, assim, uma das características... Eu acho que o meu nome é minha sina. Eu sempre estou desejosa demais dessa batalha de ser aguerrida. Isso também tem a ver com o meu histórico familiar, né? Eu tenho grandes nomes... Desire, né? Exatamente. Mas também tem a questão do Desirê, a inspiração foi no filme. Mas você vai botar o sobrenome, não ficar só... Sim, é Desirê Queiroz. Queiroz. Eu gosto muito porque lembra uma das minhas avós. Eu venho de famílias muito matriarcais. As minhas avós, elas não tiveram grande destaque, nem econômico, nem dentro nessa questão política, nada disso. Eu não sou de família política, tá? Mas elas tiveram uma força muito grande para segurar a família. Para mim, o valor da família é muito importante. E é o que eu tenho hoje e é o que me norteia. Então, assim, elas eram mulheres muito aguerridas e que fizeram a diferença ali na comunidade onde elas viviam. Então, assim, eu admiro, então eu gosto de levar o sobrenome porque faz parte da minha história. Agora, dizer, qual que é a tua ambição na política e a tua ambição para a política? Olha, a minha ambição na política é o seguinte, eu pretendo me dedicar 24 horas por dia à política. É aquela questão assim, quando você encontra aquele trabalho onde você faria até de graça. Porque às vezes as pessoas pensam que trabalhar com política, trabalhar com inovação, ser jovem na política, é mar de rosas.
né? É glamour. Muito pelo contrário, é muito estável. Às vezes você tem um trabalho, às vezes você não tem. Você foi do PSDB, por exemplo. O PSDB o glamour muito vivo, né? É um partido que tem elite. É um partido grande, tradicional, partido grande, né? Tradicional, de grife, né? Que sempre disputa a presidência da República e tal. Você viu esse glamour te buscou para lá para dentro, ou você viu o glamour como um fator negativo? Olha, o glamour também de segmento, né? Na minha escolha de partido, ocorreu naquele momento, eu tomei a decisão no dia do impeachment da Dilma, um pouco antes, na hora que ela foi afastada do cargo. E aí eu tive essa reflexão, peraí, como começar, né? Eu tinha o conhecimento da estrutura, a questão dos livros, a Constituição, a parte de lei, porque eu sempre sentei para poder estudar isso, né? E autodidata, tá? Não quer dizer que tenha sido... Eu falei na última entrevista que eu dei autodidata, não sei se gravaram, mas tem um autodidata bom e ruim, né? Exatamente. No caso, eu sempre procuro... Não é um começo? Depois você tem que buscar algo para te dar mais... Não, primeiro, você estuda. Para mim, eu acredito que a única maneira de aprendizado é autodidata. Por mais que a pessoa te dê o conhecimento, você tem que chegar em casa para poder decantar aquele conhecimento, fixado dentro da sua mente. Então, assim, de maneira autodidata, eu fui procurando, fui puxando os fios da meada, mas de maneira assim, como se fosse um hobby. Aí, quando eu me deparei com essa decisão política, né? Não, vou sair do armário como política, eu já tinha, na verdade, uma trajetória para trás, eu já tinha uma base. Não mas foi assim... Como que você foge do empírico, por exemplo? Pelo que eu sei, você participou de uma capacitação política. Sim. Como o Marco Silva, que veio aqui no final do ano passado, também está participando agora do Renova. E outras pessoas que, no caso da JMDB, vão lá fazer os cursos para não ficar só na questão empírica, só na questão do que é nato da própria pessoa para desenvolver política. Você busca condições para poder dar mais consistência da sua atividade política, do seu debate? O meu princípio norteador eu vejo principalmente na democracia clássica. Eu busco dentro da Grécia Antiga. Então eu busco ali Sócrates, eu busco Platão, eu busco Aristóteles, que são os principais questionamentos humanos. A partir disso eu tenho um fio da meada, porque esses autores, eles são o início de qualquer questionamento, tanto político como filosófico quanto sociológico. Tendo esse norte e o conhecimento da estrutura do Estado que a gente tem agora, nesse momento, o sistema político onde a gente vive, eu posso juntar com a vivência. Então, assim, durante boa parte do tempo, eu entrei no PSDB sem nenhum padrinho político, ninguém me convidou para o PSDB. Eu fiz a leitura da Carta Magna, eu fiz a leitura do Estatuto e percebi que boa parte... todo filiado devia fazer. Exatamente, que boa parte do que estava escrito ali combinava com a minha orientação. Só que conforme eu fui conhecendo as pessoas, trocando ideias, debatendo, eu acho que o exercício da política é muito importante. Você sentar, ter humildade para debater e depois, beleza, peraí, não consegui refutar esse argumento. Vamos para os livros, sabe? Então, assim, a partir do momento que eu tive isso daí, eu fui aprimorando o meu viés político. Quando eu entrei no PSDB, eu era centro-esquerda. Depois eu percebi que, dentre as minhas opiniões das diferentes pautas, eu oscilava entre vir para o centro e ir para a direita. Também pelo fato de eu ter sido formada em administração, então eu ter contato com a questão do liberalismo econômico e também percebi na questão principalmente da tradição e valores. Então, assim, não é que você queira colocar as pessoas dentro de um espectro. Não, eu prezo pela liberdade. Isso para mim é um princípio norteador e básico. Mas ali dentro disso daí eu vejo que está escrito na bandeira do Brasil, que está escrito ordem e progresso. Então aí eu comecei a estudar sobre o conservadorismo. Então, assim, dentro do conservadorismo é necessário que se conserve princípios para que você progrida. Então, eu entendi que eu sou conservadora e também progressista. Agora, por exemplo, assim, você está falando de valores conservadores e algumas questões exigem algo de vanguarda, uma visão nova, maneiras diferentes de enfrentar situações que já existiam. Você, quando definiu ser mais política e de repente até concorrer a cargo e demonstrar esse protagonismo seu da política, sim, você que era assessora perdeu essa função. Por que isso acontece? Não daria para conciliar?
o debate ele acaba ficando muito quente, ou o fato só de você querer ficar mais, você se iguala às vezes a quem você está assessorando. Muitos assessores são futuros candidatos. Sim. Ou às vezes é um aprendizado muito grande. Aprendizado muito grande. O que acontece? Foi assessora de um vereador aqui na Câmara Municipal de Campo Grande, que eu não vou falar o nome, chama o Wellington. Então, o que aconteceu? Quando o Wellington, a gente teve o primeiro contato, eu já era envolvida, eu já fazia parte do partido, porque eu cheguei lá sem conhecer ninguém, mas assim, eu fui me destacando por esse conhecimento, e aí eu comecei a ser chamada, compus a executiva da JPSDB, né, e aí o que acontece? Eu já tinha não foi assim, ele me deu tudo isso, não, eu já tinha uma trajetória dentro do partido, já tinha inclusive feito algumas coisas e já tinha o meu movimento social apartidário, o grupo de meninas onde a gente empodera mulheres mesmo, para a gente ter mais participação em cargos de poder, não só na política, como no empresário, quanto na área de bairro. Então, o que acontece? Eu trabalhei lá durante um curto espaço de tempo e aprendi muito, eu tive essa oportunidade. Só que existe, quando você sai do partido, eu fazia parte do partido, ele também, e eu estava começando, com esse amadurecimento da minha questão ideológica, eu estava começando a não me encaixar tanto nas pautas do PSDB. Então, seria necessário que eu saísse do partido. Então, quando você faz essa saída, esse movimento de saída, existe para onde você vai. Aí você entra na questão da incompatibilidade partidária, incompatibilidade ideológica. Isso influenciou na tua rotina do trabalho, no caso que você estava? Sim, né? Influenciou a questão, que influenciou principalmente... Você é muito inteligente, ele também é uma pessoa muito inteligente. Isso, essa parceria, no caso, ou com você ou com qualquer outra pessoa que fosse acontecer, ela não transcende isso? Sim, só que é o seguinte... Tudo tem que ser traduzido para a prática das coisas. Sim, só que você tem que entender o seguinte, existe o político e existe o assessor, ok? Eu sou política, como eu disse, eu pretendo, isso sempre foi muito claro. Então eu ocupo algumas posições nacionais que me fazem viajar muito. Então, quando eu tenho que viajar, às vezes eu tenho que ficar 2 dias fora, 3 dias fora, 1 semana fora. O assessoramento vai ficar complicado. Aí o assessoramento começa a ficar de lado, porque por mais que eu seja política, eu estou sendo paga para ser assessora. Então, ali dentro também eu entendo totalmente o que aconteceu, o lado dele, e também entendo que eu tenho que ser independente da minha caminhada. E se eu sou independente, eu tenho que arcar com todos os ônus e bônus dessa minha caminhada. E é isso que aconteceu. Agora, em relação ao delegado Hélio, ele tem uma visão holística de segurança pública sem igual por aí. Então, acho assim, é um cara que merece ser escutado também. Engraçado. E vocês podem até concorrer, de repente, a deputado federal. Sim. Você é pré-candidata a deputada federal ou estadual? Então, a princípio, a gente ainda tá... também pensa em ser senador, porque toda semana aparece um pré-candidato a senador. Eu não tenho idade para isso, né? Não? Eu não tenho idade para a questão do Senado. E eu acho que também... Eu acho que nós tínhamos que fazer aqui no Brasil um corte de idade para Senado de 70 anos para cima. A gente tem que entender também a função do senador. Favoreceria porque o senador, por exemplo, ele vai fazer uma representação do Estado. Macro, né? Exato, é macro. A função do deputado é a Câmara do Povo. A gente fala que a Câmara dos Deputados é a Câmara do Povo. Você representa ali diferentes segmentos sociais. Então, eu acho assim, que para ser senador, eu acho que tem que ter uma tradição macro muito maior do que para a questão do deputado. Entendeu? Então, acho assim, são momentos diferentes, são amadurecimentos diferentes e que a gente pode chegar aí tranquilo. Eu pretendo sim. Pretendo estar um dia preparada para ser senadora, sem dúvidas. Mas por hora, deputada federal, candidata a deputada federal, você vai fazer isso por qual partido e por quê? Nós ainda não... A gente, é a questão da... Você fala nós, você tem um grupo que você debate política todo dia. Exato, política todo dia. Pessoas obcecadas por política, independente de viés. Sabe? O que a gente valoriza é a amizade cívica, a gente valoriza a troca de debates. Então, assim, e por isso eu tenho essa facilidade de andar pelo espectro. Então, assim, dentro do espectro de ideologia, eu consigo, dentro de uma pauta, ter um conhecimento que às vezes outras pessoas não têm. Esse debate, ele nos permite um conhecimento muito grande em relação ao espectro político. Então, assim, eu consigo transitar
de acordo com a pauta, em relação à opinião, sempre levando como norte o povo, justamente por esse debate, se permitir ser exposto a diferentes ideologias, diferentes ideias, para que você possa formar a sua própria identidade política. Ou seja, para você definir o partido, você está sendo disputado por vários partidos. Sim. Vai ponderar com esse grupo. Não, não só isso, é independência. Tem que estar congruente com a minha ideologia, porque é como eu falo, ideologia de um, de outro. Não, eu tenho ideologia própria. Mas quem vai ser o governador do Mato Grosso do Sul, mudando de pato para ganso? Meu Deus do céu. Me parece que o juiz não gosta muito de você. Sim. Se ele pudesse pegar você, para falar, olha, tá aqui, levar você para cada palestra que ele faz. De fato, ele gostou do meu perfil. Muito. Porque assim, o juiz Edilon, ele tem uma experiência de bairro muito grande. Ele tem uma história. O cara é um dragão do MS nessa questão de combate à corrupção. Isso a gente não pode negar. Começou num período onde ninguém começava a falar sobre isso. Sérgio Moro é fichinha perto dele. Isso a gente tem que admitir. Agora, ele tem também esse gosto pela população. Então, assim, eu faço muito trabalho dentro dos bairros, eu faço palestra, eu converso com as pessoas, eu dou atenção, eu recebo mensagem o tempo todo, às vezes meu celular pifa, entendeu? Então, ele percebeu em mim essa veia política, porque, como eu disse, eu não estou sendo política como meio de vida, é como sentido de vida. É isso que eu quero ser até o dia da minha morte. Agora, ele, por exemplo, ele é uma referência moral. Sim. Muito forte para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil. Referência moral serve como base para ser administrador? Olha, de início, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu acho que existem pessoas muito probas, mas que não tem... Mas não é bom ter um canal administrativo. Exatamente, nunca é bom. Mas eu acho que tem pessoas muito probas, mas que não têm capacidade administrativa. Só que com o juiz Odilon, eu tive a oportunidade de sentar com ele e ver a serenidade e objetividade dele. Como eu sou administradora, eu atuo dentro do setor, então eu acho que isso é uma coisa muito importante dentro do gestor. É objetividade, serenidade e assertividade. Para mim, isso é uma das principais características do Odilon e que me dá essa confiança. E principalmente a abertura, né? Porque dentro de uma empresa, às vezes a gente, como CEO da empresa, a gente tem que escutar quem está lá embaixo, o funcionário. Às vezes do funcionário vem as melhores ideias e não da cúpula, que não está no chão de fábrica. E eu vejo isso do Odilon. O Odilon, ele está disposto a escutar, não tem essa coisa, esse tem mais lastro político, esse não. Não, ele está ali em busca de boas ideias, mas quem bate o martelo é ele. Então... E você vai dar com ele? Olha, eu tenho certeza de que é um bom caminho para a MS, é o melhor caminho atualmente. Ganha no primeiro turno, você acha? Olha... Não depende muito desse eleitor que a gente não sabe se mudou, se não mudou, se melhorou. A gente sabe quem são os oponentes, são muito fortes, são partidos fortes, grandes, né? Candidatos aí que têm história, né? Só que é o seguinte, as pessoas votam em pessoas, não em partidos. E aonde a gente vai, a gente escuta a força do juiz Odilon. Então, assim, eu acredito que é sim um viés muito bom para o MS e eu acho que pode oxigenar. Eu acho que o símbolo de renovação hoje em dia é o Odilon aqui MS. Sabendo que o Odilon, ele transcende a figura de partido. O Odilon, ele é uma entidade, é como se fosse uma pessoa independente mesmo e ele tem fama aí nacional. Perfeito, obrigado. Parabéns pela dicção. Obrigada. Depois, se você puder, a gente passa o nome do remédio que você toma. Sim. Para a gente poder fazer uma exatamente. Claro. Que raciocínio rápido. Obrigada. Que desenvoltura. Obrigada. Como eu disse. Isso é importante para o político. Eu vou até aproveitar para fechar minha fala nisso. Eu nasci para isso. Eu faço por propósito. Eu tenho uma filha de 3 anos de idade. Você não vai desistir, não vai ser aquela coisa. Você troca tudo por uma bicicleta assim? Não. Eu escolhi logo depois que eu tive minha filha e eu quero provar para ela que ela é a maior missão da minha vida. E eu quero provar para ela que ela pode ser o que ela quiser. E mais do que isso, quando eu escolhi fazer isso, coisa que eu faço 24 horas por dia na minha vida, eu escolhi. Eu tenho que escolher uma coisa que faça sentido na minha vida, porque cada hora que eu estou fazendo essa coisa, eu estou longe da pessoa mais importante da minha vida, que é minha filha. Então tem que valer a pena. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Bom,
Quer saber um pouquinho mais de informação? msdia.com.br, MS Dia Preview, informação até você.